Sabe aquele dilema do incêndio no qual você pode salvar ou a criança ou o cachorro? Pois é uma falácia. E saiba aqui como você pode se defender dessa pegadinha. Olá galera, depois de mais de 2 meses sem vídeos novos, agora o Consciência Vlog BR enfim está de volta. Seu primeiro vídeo de 2014, agora em fevereiro, abordando o argumento que muitos carnistas juram que é uma ótima forma de pegar veganos e revelar eles como especistas hipócritas. Mas na verdade, esse argumento é uma falácia. É aquela que pode ser chamada de dilema do incêndio, mas também pode ser chamado, desse vídeo aqui, como falácia do incêndio. Que vários de vocês devem ter se deparado com esse dilema, que é o seguinte: tem uma casa pegando fogo, com uma criança humana e um cachorro dentro. E os dois estão desesperados, sentindo o calor do fogo e querendo ser salvos de qualquer jeito. Você tem condições de chegar lá e intervir, mas só pode salvar um deles. E só tem você lá podendo salvar ou a criança ou o cachorro. Ninguém mais ao redor. O que não vai ser salvo vai morrer queimado e com muito sofrimento. Então qual dos dois você salvaria? A criança ou o cachorro? Reiterando que só pode salvar um, não os dois. Aí nisso, qualquer resposta dada é motivo de constrangimento, porque se a pessoa responde que salvaria a criança, é acusada de hipócrita e de tão especista quanto os onívoros. E se responde que salvaria o cachorro, é acusada de ser misantrópica e especista contra seres humanos. E nisso o carnista sai cantando vitória, porque afinal, segundo a imaginação dele, ele pegou mais um vegano na hipocrisia e desmascarou o veganismo. Nada mais patético que isso, viu? O problema, como eu digo, é que esse dilema, como eu disse no começo, não passa de uma falácia, que é a chamada falácia da situação extrema, que usa situações extremas, questão de vida ou morte, questões sobrevivenciais mesmo, onde o senso moral do indivíduo é suspenso em prol da sobrevivência dele ou de um outro ser, para tentar legitimar situações cotidianas nas quais a moralidade do indivíduo está no seu estado normal. Aí nessas situações extremas, se a pessoa passar por muito tempo pensando no que vai fazer ainda, ou ela vai morrer, ou vai deixar o outro ser, os outros seres morrerem. Aí no caso do dilema do incêndio, a pessoa só tem alguns segundos ou minutos para agir, precisa agir muito rápido. Não vai ter tempo de ficar pensando se a criança ou o cachorro tem ou não o mesmo valor moral para ela ou para terceiros. Se ficar parada pensando, a criança e o cachorro vão morrer juntas. E considerando que existem muitas pessoas com uma tendência instintiva até de se preferir salvar seres humanos a outros animais, e também de se identificar uma capacidade de manifestar sofrimento mais complexa em seres humanos do que em animais não humanos, a maioria das pessoas vai preferir salvar a criança. Mas isso não serve como parâmetro moral para ser especista na hora da alimentação, no dia a dia, no almoço, no ócio de casa, nas confraternizações, em rodeios, vaquejadas, zoológicos, etc. Porque se servisse, ia ser completamente normal, ético e aceitável comer cães, gatos e outros animais que fossem preteridos no dilema extremo como o do incêndio. Já que se esse dilema não fosse uma falácia, esses animais seriam moralmente inferiores e poderiam ser explorados por seres humanos. Ainda mais, tipo, carne de cachorro ia ser comum por aí. E situações extremas não condizem com situações cotidianas. Em casos extremos, até carne humana comemos. Mas nem por isso a gente come hambúrguer de carne humana no jantar por aí. Ou seja, não dá para julgar que a gente tem o direito de tratar, na normalidade do dia a dia, do cotidiano, animais não humanos como inferiores aos humanos, porque iria preferir salvar, no dilema do incêndio ou numa outra situação de emergência, outra situação extrema, salvar uma pessoa em vez de um cachorro, ou em vez de um gato, ou em vez de um porco. Aliás, nisso a gente vê uma falha séria nesse dilema enquanto tentativa de julgar a consciência moral das pessoas. Falha essa que caracteriza esse dilema como uma falácia non sequitur, que acontece quando se usa uma conclusão que não tem qualquer ligação lógica com a premissa, ou seja, quando premissa e conclusão não se batem uma com a outra. A falácia non sequitur do dilema do incêndio
está em usar a premissa de que a maioria dos veganos preferiria salvar um ser humano a um animal não humano de um incêndio, para concluir que os animais não humanos são moralmente inferiores aos humanos. Isso nos permite continuar explorando, matando e comendo esses animais. Em outras palavras, deixa eu entender que se eu salvo uma criança em vez do cachorro, é porque eu considero esse cachorro moralmente inferior ao ser humano e autorizo que ele seja explorado e abatido para consumo. Ou seja, eu salvaria a criança no lugar de um cachorro, eu sendo vegano. Logo, animais não humanos em geral são inferiores a seres humanos e devem ser explorados e mortos para consumo. Isso é um argumento muito falacioso. Aliás, não só é uma falácia da situação extrema, mista de falácia non sequitur, como também uma forma indireta de falácia de falsa dicotomia. Isso porque ignora muitas outras possibilidades de se usar esse dilema para inferiorizar qualquer ser, inclusive seres humanos. Que a gente pode muito bem, em vez de usar uma criança e um cachorro no dilema, colocar, por exemplo, um cachorro e um gato, dizer que quem prefere o cachorro é porque acredita que cães são moralmente superiores a gatos. Ou então usar dois seres humanos, tipo uma filha nossa e o filho do vizinho. Aí, já que eu certamente salvaria minha filha, será que iam achar que eu considero o filho do vizinho moralmente inferior à minha filha e defendo que filhos de vizinhos sejam explorados e mortos para consumo, ou então tratados como escravos serviçais de minha família? Aliás, dá para usar também esse dilema com sua mãe e seu pai. A falácia do incêndio podia passar a ideia que, se a pessoa diante do dilema salvar a mãe, então considera o pai moralmente inferior e é capaz de mandar que matem ele para promover canibalismo com a carne dele. E aliás, tem usos ainda piores para a falácia do incêndio, por exemplo, para legitimar a xenofobia. Por exemplo, o xenófobo podia dizer que se um brasileiro, diante do incêndio, prefere salvar um outro brasileiro a um boliviano, então ele estaria considerando que brasileiros seriam moralmente superiores a bolivianos e teriam o direito de explorar bolivianos como mão de obra escrava ou matar bolivianos para fim de canibalismo. Ou então, se um paulista salvaria um outro paulista em vez de um nordestino, então o paulista estaria dando carta branca para paulistas explorarem mão de obra escrava de nordestinos. Afinal, paulistas seriam superiores a nordestinos porque paulista, em sua maioria, supondo, salvaria outros paulistas em vez de nordestinos. Aí, em resumo, o dilema do incêndio não é uma maneira válida de se testar a convicção moral das pessoas. Não é porque um cachorro deixa de ser salvo pela pessoa numa situação de dilema extremo no incêndio que ele dá carta branca para cães serem tratados como seres inferiores, escravizados em fazendas. E menos ainda o fato de não se salvar um cachorro nessa situação representar a aceitação da exploração de animais de outras espécies, como bovinos, peixes, galinhas, porcos, búfalos e etc. E além disso, esse dilema pode ser usado, como eu falei, para falsamente inferiorizar outras pessoas ou categorias de pessoas, justificar xenofobia, racismo, misoginia e etc. Aí certo, mas você me pergunta, qual a resposta que a gente pode dar para um carnista se ele vier tentar nos botar nessa pegadinha? Eu sugiro que responda assim: se eu não escolher o cachorro, isso significa que eu posso comer carne de cachorro? Ou então, se eu fizesse para você esse dilema com seu pai e sua mãe, seria considerar inferior quem fosse deixado para trás no incêndio? Ou então, se você prefere salvar um brasileiro em vez de boliviano no incêndio, isso quer dizer... Ou então, se você prefere salvar um brasileiro em vez de um boliviano no incêndio, isso quer dizer que você acredita que bolivianos podem ser escravizados pelos brasileiros? Enfim, é hora da gente começar a desmontar essa falácia e fazer a pegadinha que os carnistas tentam armar contra a gente, se voltar contra eles próprios. Eles que querem nos taxar de hipócritas e legitimar que os animais não humanos devem continuar sendo escravos dos humanos. Aí, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo no Facebook, no Twitter, no Google+, e outras redes sociais também. Aí, valeu!